Boa noite, pessoal. Muito prazer. Meu nome é Isadora. Atualmente sou vice-presidente aqui do Girls. Estou aqui com a nossa orientadora, Cissa Elaine, e também com a nossa convidada super especial, Bruna, que vai falar um pouquinho hoje, né, sobre o tema de começar, né, na carreira de dados, dicas e caminhos possíveis. Vou passar agora a palavrinha para a Cissa. Em seguida, a gente pode começar com a Bruna aí. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Isadora. Boa noite, Bruna. Primeiro eu quero parabenizar aí as meninas do Girls, da diretoria, por ter conseguido realizar esse primeiro evento, né? Foi bem trabalhoso, vamos falar assim, né? A primeira experiência, a primeira vez que a gente está fazendo esse tipo de evento, e elas se viraram, então eu quero, assim, parabenizar por vocês terem conseguido, né? A nossa primeira palestrante, e eu estou muito feliz que a Bruna é a primeira palestrante, né? Que é uma pessoa incrível, que admiro muito, e que eu tenho certeza que vai conseguir trazer um conteúdo muito singular aqui para todo mundo que estiver assistindo, tá? E aí eu tenho alguns recadinhos básicos, né? Então, o Girls, ele é um núcleo de estudos em inteligência artificial focado na liderança feminina da Universidade Federal de Lavras, aqui do campus sede, tá? Então, as meninas do Instituto de Ciência e Tecnologia, dos cursos de computação em geral, participam desse núcleo, elas estão aprendendo inteligência artificial. E nós, assim, vamos fazer esse tipo de evento com frequência, tá? Eu sou a professora Cissa, né? Estou na UFLA faz 6 meses, eu acho, alguma coisa assim, faz pouco tempo, e a gente já está com esse núcleo desde fevereiro, né? Trabalhando ativamente. Então, este é o primeiro de vários eventos que vão vir. Então, eu pedi aí para vocês curtirem o nosso canal, se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo também com outras pessoas. Tem também o Instagram, que é o @girls.ufla, e também seguir a gente lá no LinkedIn, que também é a company page, né, do Girls UFLA, e vocês podem seguir a gente lá para pegar os conteúdos que a gente vai compartilhar por aqui, né? E para quem estuda na UFLA, a gente acabou de fazer um processo seletivo, então agora só vai ter outro processo seletivo no próximo semestre, mas quem quiser participar, fica atento ali para receber as novidades, tá? E eu quero agradecer muito a todos vocês que estão aqui assistindo essa palestra, né, que estão interessados no tema, tenho certeza absoluta que vai ser muito útil. Para quem se inscreveu no evento, tem que ficar até o final, que vai ter a lista, um formulário que a gente vai disponibilizar ali no chat do YouTube para vocês preencherem para poder receber o certificado, tá? Se não preencher esse form, não vai receber o certificado, tá bom? Talvez a Isadora vai repetir isso mais para o final, não tem problema, mas já estou avisando agora, que assim vocês já ficam sabendo, tá? E aí não precisa ficar todo mundo perguntando várias vezes, tá ok? Então, é isso, Bruna. Boa sorte, boa palestra para todo mundo e a gente se vê mais tarde. Obrigado, boa noite, pessoal. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje, de verdade. E antes de mais nada, eu queria agradecer de coração as meninas do Girls, não só pelo convite, mas por toda a organização impecável. Para a professora Cissa e também uma amiga de longa data aí já. E que, principalmente para quem está online com a gente hoje, numa sexta-feira, num fim de dia, eu sei que não é tão fácil assim, então vocês são demais, muito obrigada. Eu estou realmente lisonjeada. E, bom, hoje eu vim aqui para bater um papo sobre carreira na área de dados. O objetivo é inspirar quem tem curiosidade e vontade de entrar na área, mas mais ainda quem está em dúvida, ou quem já ouviu falar, mas não entendeu direito o que dá para fazer nesse universo enorme de possibilidades que é a carreira em dados. E para isso eu preparei alguns slides para nos ajudar a seguir um caminho, mas eu vou tentar ao máximo não me alongar neles, porque eu quero mesmo é deixar bastante tempo para o final, para a gente trocar ideia, tirar dúvidas, conversar de verdade. Eu vou tomar cuidado para não empolgar aqui, prometo, porque eu falo muito, mas bora lá, vamos começar. Bom, prazer a todos. Eu vou começar me apresentando brevemente. Eu sou a Bruna, eu tenho 27 anos e eu sou de Taubaté, interior de São Paulo. Talvez você já tenha ouvido falar da cidade, das várias piadas que tem aí de Taubaté. Mas, bom, eu sou bacharel e mestre em engenharia de computação pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. E esse ano eu comecei meu doutorado na Universidade Federal do Pernambuco, na UFPE, então está em andamento aí.
Atualmente também trabalho como cientista aplicada na Amazon, América Latina. Já vou explicar melhor o que uma cientista aplicada faz, ok? E fora do mundo da tecnologia, eu sou mãe de pet assumidíssima. Se vocês me deixarem, eu falo deles até cansar. Também sou apaixonada por viagens, pedalar, estar com amigos e família e maratonar séries, mesmo que sejam quase sempre as mesmas séries, mas enfim, isso daqui só bem resumidinho. E esse slide aqui me ajuda a contar um pouquinho mais da minha trajetória profissional. E, bom, tudo começou em 2015, quando eu entrei em engenharia de computação na UFSCar. E eu sempre gosto de contar que quando eu comecei o curso, eu não sabia nada de programação e, para ser bem honesta, eu nunca fui tão ligada assim em computadores ou tecnologia, mas eu sempre gostei muito de exatas e eu via na computação uma forma de resolver problemas em várias áreas. Eu achava que, através da computação, eu podia criar soluções na área da saúde, do meio ambiente, da educação, e isso me encantava demais e me encanta até hoje. Logo no primeiro semestre, eu comecei uma iniciação científica na área de inteligência artificial aplicada à bioinformática, que unia duas áreas que me chamavam muita atenção. E graças a essa pesquisa, eu fui contemplada com uma bolsa da FAPESP, e em 2017 eu tive a chance de fazer um intercâmbio de pesquisa na Catholic University in Leuven, fica na Bélgica, e foi uma experiência transformadora. Mas para o fim da graduação, tive minha primeira experiência de estágio. Entrei na Serasa Experian como analista de Business Intelligence, de BI. Também vou falar um pouquinho sobre essa área. Mas foi um ambiente super enriquecedor, só que eu preciso confessar que durante o estágio eu tive uma baita crise existencial. Como eu tinha feito iniciação científica em ciência de dados durante os 5 anos de graduação, eu comecei a me perguntar, será que eu gosto mesmo de dados? Ou será que eu só fui no embalo, sabe? Eu me senti numa zona de conforto, pensando que talvez eu devesse explorar outras coisas. E foi aí que eu resolvi me desafiar e fazer uma transição de carreira. Eu comecei um estágio, meu segundo estágio, dessa vez em engenharia de software na Amazon, e aquilo me tirou completamente da zona de conforto. Eu só conheci o básico de engenharia de software, das disciplinas da faculdade, mas foi incrível. Aprendi sobre serviços escaláveis, desenvolvimento na nuvem, entre outras coisas. E são coisas que já dou spoiler de que eu uso até hoje, independente do cargo que eu tô. E eu fui crescendo como engenheira de software. E depois de 2 anos e meio nessa área, eu percebi que eu sentia falta de trabalhar com dados. Então, eu realmente amava dados. Não era só um comodismo, uma conveniência que eu tinha ficado pensando lá atrás, né? Ao mesmo tempo, eu adorava trabalhar na Amazon, só que até então não existia nenhum time de dados aqui no Brasil. Então, para seguir na empresa e me reaproximar do universo de dados, e também porque eu tinha muita inclinação e tenho até hoje pela área acadêmica, eu decidi conciliar aí com o mestrado na UFSCar, novamente na área de bioinformática, e eu fiquei conciliando aí, por um tempo, o mestrado com o trabalho como engenheira. E aí, por sorte do destino, chamem como vocês preferirem, em 2022 surgiu o interesse da liderança na Amazon de montar um time de dados aqui na América Latina, e foi quando eu pude fazer mais uma transição de carreira, dessa vez voltando para a área de dados, e é onde eu estou até hoje. Nesse meio tempo, eu também finalizei meu mestrado, e mais recentemente, que nem eu comentei, eu comecei meu doutorado na UFPE. E assim eu sigo atualmente, eu estou conciliando meu trabalho como cientista aplicada na Amazon com o meio acadêmico, ambos na área de dados, né? E tendo me apresentado já, vamos agora para o que interessa. Eu queria começar nossa conversa apresentando como é trabalhar com dados. E a área de dados pode ser bem confusa porque ela é gigante. E justamente por isso existe um leque enorme de possibilidades muito diferentes entre si. Aqui eu trouxe algumas das profissões mais comuns, mas existem várias outras dependendo da empresa, do segmento que você está. Vamos começar um pouco falando de analista de Business Intelligence, ou BI. Essa é a pessoa responsável por analisar dados e transformá-los em informações úteis para o negócio. Ela cria relatórios, dashboards, painéis interativos e o principal, ajuda a gerar insights para tomadas de decisões. É quem geralmente responde perguntas como: onde estamos perdendo clientes? Quais produtos estão vendendo mais? O que mudou em relação ao mês passado? Ou seja, a visualização de dados aqui e a narrativa com dados são super importantes. Já a engenharia de dados cuida dos bastidores da infraestrutura de dados. Ela constrói e mantém os pipelines, cuida da coleta, organização e processamento de dados.
e garante que os dados estejam sempre ali disponíveis, que seja possível processar zilhões de dados por dia e fluindo bem, assim, essa é a pessoa, essa é a engenheira de dados. Temos também a cientista de dados, aqui entra quem trabalha com modelos preditivos, estatística avançada, experimentos e testes de hipótese, e o cientista de dados tenta responder perguntas como: a gente consegue prever o que um cliente vai comprar? Com base no que esse cliente gosta, o que mais eu posso sugerir para ele? Qual fator mais contribui para o aumento das vendas? Então, essa pessoa lida bastante com análise exploratória, modelagem de dados e, obviamente, muita inteligência artificial. E já a engenheira de Machine Learning, ou ML, é quem coloca os modelos em produção. Ela se preocupa com o desempenho, escalabilidade, monitoramento e garante que aquilo que foi treinado funcione bem na prática, mesmo com milhões de usuários. É o elo entre o protótipo e o sistema que realmente roda e entrega os resultados para milhões de pessoas. Então, por exemplo, quando você treina um modelo para recomendar o próximo produto, uma coisa eu estar rodando aquilo na minha máquina, no computador, mas quando eu vou deixar aquilo disponível na Amazon para milhões de pessoas usarem e acessarem ao mesmo tempo, tem uma série de cuidados que a gente tem que ter, né? E quem ajuda a garantir isso é a engenheira de Machine Learning. Por último, uma profissão menos comum, assim, de se ouvir, é a profissão de cientista aplicada, talvez quem vê mais as vagas lá fora, é o Applied Science, e essa é a profissão que eu tenho hoje. Uma cientista aplicada atua mais próxima da pesquisa aplicada, por isso o nome, e geralmente trabalha com problemas mais abertos, mais ambíguos, que ainda não tem uma solução pronta. Então, é um papel que mistura muita pesquisa e desenvolvimento, né, o famoso P&D, e mistura com aplicação prática no mundo real. Então, a gente faz prototipação de novas soluções, investiga problemas complexos, e muitas vezes a gente é a ponte entre os times de produto, engenharia e ciência. E como vocês podem ver, cada profissão, falei bem resumidamente aqui, mas exige diferentes perfis, ou seja, diferentes talentos. E essa imagem ajuda a ilustrar um pouco melhor as diferenças entre as profissões que eu comentei. Se a gente considerar 3 grandes áreas, engenharia, ciência e negócio, dá para perceber que cada profissão se posiciona num ponto diferente, né? O analista de BI, eu diria que ele é muito mais próximo do negócio e precisa saber se comunicar muito bem com ele. A engenheira de dados atua muito mais fortemente no pilar da engenharia, a cientista de dados fica mais próxima da ciência, a engenheira de machine learning está bem no cruzamento entre engenharia e ciência, porque precisa tanto entender os modelos quanto garantir que eles funcionem em produção, né? E a cientista aplicada costuma transitar no meio dos 3, né? Então, principalmente quando os problemas são mais abertos. Ou seja, apesar das diferenças, todas essas profissões se conectam e se complementam, e o mais legal é que tem espaço para perfis muito diferentes. E se você tiver uma ideia de quais dessas grandes áreas você se identifica mais, que mais te brilha os olhos, você consegue se posicionar muito melhor também e saber o que vale a pena, né, tentar. Falando um pouco mais agora sobre a rotina, né, o nosso dia a dia na prática, como que funciona um projeto de dados, né? Então, aqui de maneira muito simplificada, tá? Mas tudo começa com a etapa de planejamento. É aqui que a gente mergulha para entender o problema de negócio, define os objetivos do projeto e transforma isso em perguntas que os dados podem ajudar a responder. Essa fase é essencial para alinhar as expectativas com as áreas envolvidas e evitar retrabalho, né? E uma parte muito importante aqui, eu gosto muito de frisar isso, é o entendimento de domínio. Por exemplo, se eu for fazer um projeto sobre cadeia de suprimentos, né, supply chain, não adianta só eu saber programar e fazer modelo. Eu preciso entender conceitos de estoque, logística, porque só assim você vai conseguir interpretar os dados corretamente e propor soluções que façam sentido. Ou se eu for trabalhar num contexto de impostos, meio ambiente. Então, assim, é uma área que você tem que ter muito essa multidisciplinaridade, né? Vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Mas depois vem a coleta de dados. Essa fase envolve localizar e reunir os dados necessários. Pode ser extração de bases internas, planilhas, banco de dados e até dados públicos. Às vezes já existem pipelines prontos, mas em muitos casos a gente precisa criar do zero, o que exige entender bem as fontes e garantir que os dados estejam sendo coletados de forma confiável e atualizada, né? Com os dados em mãos, a gente entra na etapa de análise de dados. Aqui o trabalho é muito mais investigativo. A gente faz a exploração, entende as variáveis, detecta outliers,
valores ausentes, análise estatísticas iniciais e, claro, visualizações. É comum nessa etapa perceber que os dados não estão tão bons quanto a gente imagina, vem muita sujeira, vem dado faltando. Então, muitas vezes a gente volta para a coleta ou até mesmo refina o planejamento. E spoiler, isso acontece em praticamente todo projeto. Se o projeto tiver uma frente de machine learning, que geralmente tem, aí a gente parte para a parte de modelagem, é aqui que a gente seleciona os algoritmos, treina os modelos, ajusta hiperparâmetro e experimenta várias abordagens para encontrar aquela que entrega melhor resultado, né? Que é bem uma área de experimentação. Mas a gente tem que sempre garantir também que o nosso modelo ajuda a resolver o problema do negócio, né? Então, não adianta só ter um modelo por ter, ele tem que fazer sentido, as pessoas têm que conseguir usá-lo, né? A próxima etapa é de validação, a gente avalia o modelo com os dados que ele nunca viu antes, analisa métricas, também testa se está robusto, se os resultados são consistentes e se o modelo está se comportando bem com os novos dados. E aqui exige muito pensamento crítico, né? Será que, por exemplo, você tem que fazer perguntas assim, será que o modelo está certo ou ele só decorou padrões de dados? Né? Então, você tem que ser muito cético nessa etapa, assim, e fazer as perguntas certas para entender se realmente a sua solução está entregando o que precisa, né? E, finalmente, vem a parte de MLOps, ou seja, colocar o modelo em produção. Isso envolve deploy, versionamento de modelos, monitoramento de performance ao longo do tempo, a criação de alertas ou rotinas de retreino, quando o modelo começa a perder qualidade. Vou dar um exemplo, assim, é um exemplo bem óbvio, mas que ajuda a ilustrar muito. Existia, não só na Amazon, mas em várias empresas, eu tenho certeza, modelos de machine learning que funcionavam perfeitamente, eles são treinados em dados históricos e tal. Quando vem um negócio chamado pandemia, por conta da Covid, o padrão de consumo das pessoas mudou, o histórico mudou. Então, aqueles modelos que tinham aprendido um padrão, de repente, se foram expostos a uma realidade completamente diferente. Isso degrada, né? Você começa a perceber que os resultados estão super degradados. E é por isso que o MLOps é tão importante. Você tem que ficar mantendo e verificando esse modelo de tempo em tempo em produção, né? Verificando no mundo real como ele está funcionando. E vale lembrar, eu acho que eu tentei deixar isso um pouco claro, mas vale lembrar que esse fluxo ele não é linear, assim, certinho. Na prática, as etapas se misturam, você tem surpresas, você tem várias indas e vindas, e justamente por isso a gente tem diferentes profissionais da área de dados colaborando, né? Seja quem cuida da infraestrutura, dos insights, da modelagem ou da entrega final. Então, é um trabalho super colaborativo e cada especialidade faz diferença aqui no sucesso do projeto, né? E diante disso tudo, eu quero trazer um pouco das habilidades que eu considero essenciais para quem quer entrar nesse universo de dados. E podem ver que eu não estou trazendo nenhuma habilidade técnica aqui. Meu objetivo não é falar para vocês, vocês têm que saber essa linguagem, isso aqui não. Não, eu acho que vai muito além disso, né? Então, a primeira delas é o raciocínio lógico, como qualquer área de computação, mas eu acho que dados, isso fica muito evidente, né? Que é o raciocínio lógico que te ajuda a estruturar problemas e buscar soluções de forma clara. Eu costumo dizer assim que quem gosta de resolver puzzles, quebra-cabeças, vai se sentir em casa, assim, porque trabalhar com dados é basicamente viver resolvendo quebra-cabeças o tempo todo. A comunicação verbal e escrita também é super importante. Aqui a gente precisa conseguir traduzir conhecimento técnico para uma audiência não técnica, como o time de negócios ou a liderança que vai entender os resultados. E o contrário também vale. Muitas vezes você precisa entender a dor do negócio e transformar aquilo em hipóteses técnicas. Então, assim, saber navegar entre esses dois mundos, o técnico e o estratégico, é uma habilidade essencial. Não dá para seguir assim sem ela. Outro ponto fundamental é a resiliência e saber lidar com frustração. Os dados nem sempre vêm como a gente quer, o modelo nem sempre funciona de primeiro. Às vezes a solução mais bonita é que precisa ser descartada. Então, faz parte. Isso daqui não é dados, isso daqui é ciência. Ciência é assim, quando a gente lida com ciência, a gente lida com experimentação. E experimentos, eles podem dar super certo como falharem, né? E o importante é você estar sempre aprendendo com o processo. Além disso, autonomia e proatividade são grandes diferenciais. Na área de dados, a gente lida com muita ambiguidade. Então, é muito comum você precisar correr atrás de informação, explorar hipóteses por conta própria. E isso vale ainda mais para quem está na área acadêmica, como mestrado e doutorado, assim, né?
Colaboração com times multidisciplinares também ao dia a dia. Você vai trabalhar com pessoas de negócios, engenharia, produto e ciência, né? E cada um tem sua linguagem, seu foco. Então, que nem eu falei, você precisa saber se comunicar com essas pessoas. Mas não só times multidisciplinares, mas também temas multidisciplinares, né? Então, tudo é dado e você pode ter dados em diferentes temas, então você tem que estar sempre aberto a isso. E, por fim, pensamento crítico e cético, né? Nem todo dado diz o que parece ser, nem toda correlação significa algo útil. Questionar, validar, investigar são posturas fundamentais. Mas, assim, olha, eu não quero que vocês pensem, se assustem falando que já precisa saber, manjar tudo isso aqui de cara, não. Todo mundo tem pontos fortes, né? Eu acho que é importante dizer isso, e pontos em que a gente vai desenvolvendo com o tempo, cada um vai se destacar mais em algumas áreas, ter mais dificuldade em outras, e tá tudo bem, né? O importante é a gente ter a abertura para aprender. Posso falar por mim. De longe, a habilidade que mais me desafia até hoje, mesmo depois de 10 anos trabalhando na área, é lidar com frustração. Quando o modelo não funciona, assim, ou às vezes os dados somem, ou eu vou rodar uma análise estatística e o que eu achava que era uma coisa, na verdade, é outra. É preciso respirar fundo. E às vezes a frustração nem vem de algo técnico, mas também às vezes lidar com falta de contexto, priorização e tal. Então, tem muitas coisas que fogem do nosso controle, né? E por isso que essas habilidades constroem com o tempo e faz parte, assim. Agora, falando um pouquinho por que escolher a área de dados, né? Talvez esteja se perguntando isso. E é uma pergunta super válida e a resposta vai variar de pessoa para pessoa. Mas eu trouxe aqui alguns motivos que, para mim, Bruna, fazem muito sentido, né? Então, são bem pessoais, assim, não vou mentir, não. Mas, primeiro de tudo, resolver problemas com dados é quase como brincar de detetive, assim. Cada projeto é um mistério novo. Você junta as pistas, testa hipóteses e vai montando quebra-cabeça até encontrar uma resposta. E, assim, eu confesso, isso nunca fica tedioso, assim, nunca fica chato. Fora isso, é uma área que nunca para de mudar, novas ferramentas, novas técnicas, formas de trabalhar. Se você curte aprender o tempo todo, você vai se sentir em casa, assim. E como eu comentei bastante, tem espaço para vários perfis diferentes. Gente mais técnica, mais analítica, mais comunicativa. Aqui ninguém precisa ser um unicórnio, cada um é uma peça importante e agrega de alguma forma, né? Um outro motivo, que no meu caso é um dos principais, é que você pode trabalhar com temas que realmente te movem. Saúde, meio ambiente, educação, esporte, finanças, sustentabilidade. Os dados estão em tudo, então dá para você escolher um campo com qual você se identifica de verdade. Principalmente no meio acadêmico, assim, o céu é o limite, né? E, claro, é um mercado que está super aquecido, empresas de todos os tamanhos estão valorizando bem quem sabe trabalhar com dados. Então, assim, além disso, é uma carreira muito promissora, né, gente? A indústria hoje em dia não existe sem dados, né? Então, é muito promissor de fato. Bom, agora que a gente já passou por bastante coisa, carreiras, perfis, rotina e tal, eu quero aproveitar para compartilhar um pouco de recomendações bem sinceras, baseadas na minha experiência, assim, até aqui. Sabe aquelas coisas que eu gostaria que tivessem me dito? Então, é isso que eu quero trazer um pouquinho, assim, para vocês. Começando pelos extracurriculares, para mim fez muita diferença ao longo da minha formação as experiências fora da aula de aula, assim, fora da sala de aula, perdão. Às vezes a gente subestima o quanto as atividades extracurriculares ensinam, mas foram justamente nesses espaços que eu desenvolvi habilidades que carrego até hoje. Por exemplo, na empresa Júnior, que eu fiz parte quando eu estava na graduação, eu aprendi sobre liderança, a lidar com clientes, aprender a negociar. Também fez parte do futebol de robôs e, além da parte técnica, eu aprendi muito sobre trabalho em equipe e principalmente sobre errar, assim, como que você sai das situações rápido. Mas aqui vale algo muito importante que eu aprendi também. No futebol de robôs, eu fui de um time que trabalhava com hardware. E eu descobri que eu odiava hardware. Talvez odiar seja uma palavra forte, mas eu descobri que eu não queria trabalhar com isso. Então, isso também me ajudou a descobrir o que eu não gosto de fazer. E eu vou comentar um pouquinho disso também. Na iniciação científica, eu descobri meu gosto pela pesquisa, pela mentoria e por explorar essas perguntas que não têm resposta pronta, assim. No softball, não sei se todo mundo conhece, mas é um beisebol feminino. Além de me divertir, eu desenvolvi autoconfiança e aprendi na prática o que é um time que se apoia. E, por fim, nas comunidades e eventos, eu vi o quanto o networking e a troca com outras pessoas abrem portas e ampliam a visão de mundo.
Eu tenho amigos e colegas até hoje que eu conheci nesses eventos e levo para a vida, assim. E eu não fiz parte disso tudo ao mesmo tempo, tá, gente? É importante ter foco, mas foram 5 anos de graduação e em cada período eu me dediquei a alguma coisa diferente, assim, eu explorei, né? E essas experiências somadas me ajudaram em muitos momentos no futuro, porque me deram clareza sobre o que eu gosto e o que eu não gosto, me ajudaram a desenvolver soft skills importantes, me colocaram em contato com pessoas incríveis, colegas, mentores, futuros colegas de trabalho, né? E me ajudaram a construir boas histórias para contar em processos seletivos. Isso faz muita diferença. Então, se você ainda está na universidade ou começando a sua jornada profissional, se joga nessas experiências. Tipo, elas realmente somam muito mais do que a gente imagina. Agora, um momento para a gente falar algo que a gente sente muitas vezes, mas nem sempre compartilha, né? As ansiedades na graduação. E talvez você esteja se perguntando, mas eu ainda não sei o que eu quero, eu preciso decidir minha área logo. Será que eu escolhi o curso certo? E se eu gostar de muitas coisas, né? E se você se pergunta isso, respira, porque você não está sozinho. Essas dúvidas são muito mais comuns do que parecem. E o mais importante, mudanças de rota são normais. Elas acontecem o tempo todo, inclusive depois da formatura. Eu quero que vocês saiam com isso assim, muito em mente, que carreira não é uma linha reta. Ela é cheia de curvas, iterações, ajustes, e tá tudo bem explorar, assim. Mas se você puder explorar com intenção, né, melhor ainda, porque daí você tira aprendizado de cada tentativa, mesmo quando a resposta é eu não gostei disso. É bom porque daí você não continua tentando isso e você parte para uma outra coisa, né? E é isso, né? Descobrir o que você não gosta é progresso, tá bom, gente? E, por fim, um lembrete importante. Comparar sua jornada com as dos outros só gera ansiedade. Cada pessoa tem seu tempo, seu contexto, suas dificuldades, e o que vale é olhar para sua própria trajetória com cuidado e carinho. Assim, eu acho super importante. Como se preparar bem para quem quer entrar na área, além daquelas habilidades que eu já comentei. Acho que tem algumas coisas que você pode aprender, né? Eu listei aqui algumas, mas eu quero reforçar muito a questão de fundamentos, tá? Estatística, porque você precisa entender variabilidade, distribuição, inferência, para interpretar os dados de verdade. Fora que inteligência artificial é pura estatística por debaixo dos panos, né? E, ó, eu vou confessar, eu não gostei de estatística na graduação, porque eu não colocava tanto em uma coisa prática, mas depois que eu fui me aprofundar em machine learning, que eu fui ver como que era estatística por debaixo dos panos, daí sim, eu me apaixonei por estatística, mas é muito importante, não tem como fugir, gente. Cálculo e álgebra, né, uma coisa leva a outra, mas especialmente se você quiser seguir por caminhos mais técnicos. A estrutura de dados e algoritmos são fundamentais para quem vai trabalhar com eficiência, processamento, principalmente o engenheira de machine learning e engenheira de dados. E se vocês estiverem cogitando a área de dados e quiserem focar em 2 linguagens, eu recomendo o SQL, né, e o Python, que são linguagens que a gente usa muito no dia a dia, eu uso diariamente, e quase todas as trilhas da área, assim. E, claro, projetos práticos, né? Ter algo no GitHub ou no Kaggle, só para citar 2 plataformas aqui, é super importante, porque mostra iniciativa, mostra aprendizado aplicado e curiosidade. Eu, durante a graduação, pegava todos esses trabalhos que eu tinha feito durante as disciplinas, organizava depois no final, quando eu tinha um tempinho e tal, e colocava ali, virava um portfólio mesmo, assim, isso é muito importante. E as empresas olham, tá, gente? Parece que não, mas elas olham. E aqui vai um alerta, né? Muita gente quer pular direto para o que está no hype. Então, assim, eu vou ser cientista de dados, então vou só estudar machine learning. Agora, essa questão de IA generativa, large language models, deep learning, né, que são temas assim muito legais, mas se você não tiver os fundamentos bem consolidados, fica difícil evoluir de verdade. Então você precisa ter o básico bem feito, porque com o básico bem feito você aprende as outras coisas e se especializa depois. Mas você não precisa saber tudo agora, tá, gente? Vocês precisam construir uma base sólida. E é isso que vai diferenciar, desculpa falar isso, mas assim, é isso que vai diferenciar quem segue o tutorial do YouTube para treinar o modelo, ou do que quem realmente entende o que está fazendo, assim, não tem como fugir disso. E como nem tudo são flores, eu não poderia deixar de compartilhar alguns desafios, assim, que eu vejo, né? A gente fala muito sobre conquistas, escolhas, oportunidades, mas por trás de tudo isso existem também muitas dúvidas, inseguranças, isso é normal.
E aqui eu quero compartilhar algumas coisas que eu vivi, eu vivo até hoje, né? A primeira delas é a questão de insegurança e autocobrança, né? Mesmo depois de vários anos de experiência, tem dias que bate, sim, aquela síndrome do impostor, ainda mais que ciência de dados, e dados em geral é um campo que muda tanto, que está toda hora se atualizando, a gente sempre bate com aquela sensação, será que eu dou conta, né? E isso é muito mais comum do que parece. Principalmente, eu vejo, assim, muito na questão de mulheres em tech, é uma percepção minha, essa questão da autocobrança, né? E, assim, acho que com a experiência você vai ganhando a confiança, mas é sempre difícil lidar com isso. Outra coisa, né? Fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Graduação, estágio, mestrado, doutorado, trabalho, evento, vida pessoal. A gente quer abraçar o mundo e, às vezes, com ele vem um burnout, assim, espero que não, né? Mas aprender a dizer não e respeitar seus limites é um processo muito importante e que vem muito com a maturidade, mas acho que é você priorizar, assim, nesse momento, o que eu quero focar mais e etc, né? Processos seletivos, eles podem ser difíceis, eles podem ser longos, eles podem ser frustrantes, leva tempo, assim, para a gente aprender a lidar. Então, por isso mesmo, quanto antes você for se expondo, for estudando, for praticando, melhor para quem quer ingressar, né? Tanto o processo seletivo da indústria, quanto o processo seletivo da área acadêmica, né? Ser mulher em um ambiente ainda predominantemente masculino tem seus desafios, eu não vou mentir. Em alguns momentos eu já me senti questionada, subestimada, mas eu acho que a partir disso também a gente encontra muita rede de apoio, sabe? Muita mentoria, muitos grupos, assim, com mulheres incríveis que te inspiram. Então, a partir disso, eu acho que chega uma rede de apoio muito grande, assim. E, por fim, a indecisão constante que eu, pelo menos, vivo, que é assim, eu devo seguir no mundo corporativo, ou devo continuar na academia e continuo conciliando esses dois, assim, eu tenho muitas essas dúvidas, e tá tudo bem, o caminho nem sempre é claro, né? E eu vivo hoje em dia um pouquinho de cada coisa para descobrir o que eu gosto, e enquanto eu estiver aprendendo com as duas coisas e estiver sendo saudável, assim, eu vou continuar fazendo, né? E eu compartilho isso mais para te lembrar que nenhuma jornada é feita só de acertos, né? Todo mundo passa por altos e baixos. E, enfim, cheguei aos últimos slides. Eu já falei bastante, então quero muito que sobre tempo para ouvir vocês também. Mas antes eu quero deixar algumas dicas finais que eu acredito que podem te ajudar nessa caminhada, né? A primeira delas é descobrir o quanto antes o que te torna produtivo. Cada pessoa funciona de um jeito, então ter clareza sobre isso te ajuda muito, assim. Eu vou dar um exemplo. Quando eu estava na graduação, eu fui descobrir mais para o final da graduação que eu aprendo um conceito, um conteúdo melhor quando eu explico para outra pessoa. Então, só ler e escrever não era suficiente. Eu preciso ler e eu preciso traduzir aquilo para outra pessoa. É assim que eu absorvi o conhecimento. E quando eu descobri isso, eu comecei a estudar muito melhor, eu comecei a ser muito mais produtiva. E até hoje eu uso meus amigos, minha família, assim, de cobaia quando eu preciso explicar alguma coisa. Então, eu acho que isso é um autoconhecimento muito importante. Outra coisa, né? Para a maioria das empresas, suas notas não importam tanto assim, tá, gente? Eu não me lembro de um processo seletivo sequer que alguém pediu meu histórico escolar. O que pesou mesmo foram os projetos, as experiências, os grupos de extensão, as contribuições reais, assim, que eu tinha para mostrar. Porém, na área acadêmica, as notas podem sim ter muito peso, mas é só um dos aspectos, né? Tem o pós-comp, entrevista, publicação, participação em grupos de pesquisa, então tudo é um conjunto, assim, então vale muito você entender o que faz sentido para você. De novo, caprichem no portfólio de vocês, GitHub, Kaggle, LinkedIn, mostre o que você sabe fazer, mesmo que seja simples. É isso que diferencia seu currículo, assim, no meio da multidão, e, de novo, as empresas olham isso, tá? Outra coisa, não tenha medo de perguntar, pedir ajuda, se conectar com as pessoas. A maioria das portas se abrem quando você começa uma boa conversa. Nossa, na graduação eu tentava conversar com todo mundo, gente que eu nem conhecia, eu batia na porta do professor, eu mandava mensagem no LinkedIn, e muita gente pode ignorar, não ter tempo de responder, mas quando uma pessoa responde e te dá um tempo ali, te dedica um tempo, são muitas oportunidades que abrem, assim. E para fechar, um recado especial para quem se identifica como mulher,
se aproximem e se inspirem em outras mulheres, criem redes de apoio, troquem experiências, celebrem as conquistas umas das outras. A jornada fica muito mais leve e poderosa quando a gente caminha juntas, tá? Isso é muito verdade. Vou ter um slide rapidinho aqui também, com livros que eu gosto muito e recomendo para quem quer ingressar na área de dados ou se aprofundar. O primeiro é Noções de Probabilidade Estatística, do Marcos Nascimento e Antônio Carlos Pedroso. Se não me engano, os dois são professores da USP de São Paulo, e o livro tem uma didática excelente, vira e mexe eu consulto ou reviso ele. Tem também o The Art of Computer Programming, do Donald Knuth. Ele não é de dados especificamente, mas ele traz uma base muito forte em computação. Acho que ele vale para todas as áreas. Já adianto que esse livro é caro, mas eu acredito que ele está disponível em boas partes das bibliotecas das universidades aí. Ele é um calhamaço bem grande, mas vale muito a pena. Eu gosto muito também do Practical Statistics for Data Scientists. Esse, por outro lado, ele é bem mais curtinho, assim, ele é bem rapidinho de ler. E ele também traz exemplos de código, então é muito bom, né? E, por fim, para quem está mais interessado na área de engenharia, recomendo muito o Machine Learning Engineering, do Andrew Bukov. É muito bom. Eu acho que tem a versão em português também, se eu não estou enganada, assim, já tem disponível. Bom, é isso. Obrigada pela atenção até aqui, gente. Desculpa se eu falei demais, mas agora eu queria ouvir de vocês mesmos, experiências que vocês queiram compartilhar ou perguntas. Eu estou disponível para a gente conversar. E muito obrigada de novo, viu? Boa noite, Bruna. Tem algumas perguntinhas aqui que as meninas já mandaram. Tem algumas que você já desenvolveu, né? Então, assim, não precisa se estender tanto. Mas a primeira pergunta vem da Luísa Campbell. Ela perguntou se é uma área que envolve muita matemática no dia a dia. Tipo, você comentou que a estatística é bastante importante, né, e tudo mais, mas no seu dia a dia, você acha que aplica bastante isso? Uhum. Boa pergunta. Sim e não, depende muito da fase do projeto. Então, por exemplo, tem muitas coisas quando você vai desenvolver que já tem modelos mais ou menos prontos, já está tudo mastigado ali, é mais uma questão de implementar. Então, não posso dizer que nessas situações eu fico revisando matemática. Porém, sempre que surge um modelo novo, uma área de pesquisa nova, uma questão nova, daí sim você tem que se aprofundar. E maior parte dessas coisas envolve sim matemática mais avançada ali e tal, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Desde que surgiu não, né? Mas desde que bombou essa questão de IA generativa, não dá para só se contentar com o que você lê assim rapidamente. Tive que ir lá entender a matemática por trás e tal. Então, sendo mais sucinta, depende muito da fase do projeto, não é todo dia, não é todo mês que você vai ficar lidando com matemática, mas você precisa ter uma inclinação para a área e você precisa gostar, assim, pelo menos. É bem importante para você entender o fundamento. Perfeito. A Luísa Nascimento também perguntou qual foi o seu maior desafio que você encontrou e como você enfrentou, né, quando você entrou na carreira. Você citou alguns desafios, né, no slide anterior, mas qual que você considera que foi o maior e como você lidou com esse desafio? Boa pergunta. Eu acho que um desafio assim que eu tive bastante dificuldade no começo foi uma das coisas que eu pontuei assim, mas é como você navega entre mundos tão diferentes, né? Então assim, quando você entra num projeto, para você entender qual que é o problema de negócio, você entender os dados, você tem que falar com muitas pessoas que não são técnicas. E quando você fala com essas pessoas, você tem que traduzir aquilo para conhecimento técnico e vice-versa. Você tem que saber explicar conceitos técnicos, conceitos matemáticos, enfim, para pessoas que não são da área. Então, assim, acho que se existe uma habilidade ali de didática mesmo, de você saber navegar, assim, entre esses dois universos, por assim dizer, que quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha desenvolvido isso, né, tanto durante a faculdade. Então, assim, foi um desafio. Eu me peguei em várias reuniões que, para mim, eu estava falando algo super óbvio e a pessoa não estava entendendo, ou a pessoa estava me falando algo super óbvio e eu não conseguia entender.
E o que me ajudou muito nisso, e me ajuda até hoje, certamente, foi você não ter vergonha de perguntar. Tanto perguntar se a pessoa está entendendo, quanto perguntar quando você não entende, porque às vezes a gente fica muito nisso, né? Ai, isso deve ser óbvio, eu já deveria estar sabendo isso. E não é verdade. Então, assim, você está num ambiente ali em que você se sente confortável de perguntar é muito importante. E também de admitir que você não sabe. Então, eu me peguei em várias reuniões e falei assim: olha, eu não tenho a resposta para isso agora. Me permita 2 dias e eu vou voltar para você. Eu vou estudar, eu vou atrás e vou voltar para você. Então, assim, acho que é muito importante essa transparência, assim, você não ter vergonha, sabe? Ninguém nasce sabendo tudo, e enfim, então, mas foi uma dificuldade que eu tive muito no começo, porque eu estava muito focada no ambiente técnico, né? Então eu conversava com pessoas que eram do meu curso, eu conversava com professores, então assim, a gente falava o mesmo idioma ali, né? E quando você vai trabalhar numa empresa grande ou com pessoas em projetos que são de outras áreas, assim, isso acaba sendo desafiador, assim. Acho que é uma das principais coisas que eu tive dificuldade. Perfeito. A gente queria agora saber um pouquinho mais, que a Lauana perguntou aqui, como que é realmente o mercado, né? Uma análise mais ampla sobre o mercado, se tem demanda atualmente, né? Que a gente sabe que está bem hypado, digamos assim, e se os profissionais que estão, né, inseridos nesse mercado atualmente, se eles atendem essa demanda, como que você acha que está, se está precisando? Uhum. Sim, eu não estaria aqui mentindo, assim, realmente é uma área que está muito quente, está muito aquecida. Então, acho que assim, tem muita oportunidade, sim. E para perfis muito diferentes, que nem eu comentei, né? Você dados engloba muitas profissões diferentes, então, nesse sentido, a resposta é sim, é uma área que está com muitas oportunidades. A única coisa que eu destaco é assim, acho que até por estar super hypado, tem muita gente ali falso especialista nas coisas, né? Então que faz 1 ou 2 tutoriais no YouTube e já se considera especialista. E não é desmerecendo o tutorial do YouTube, gente, eu assisto muito também. Mas você tem que se aprofundar nas coisas, não dá para ficar superficial, sabe? Então, assim, eu acho que é uma área que está muito aberta, tem muitas oportunidades, mas ainda tem muita falta de profissionais que são dedicados ali, que realmente são qualificados. E por isso que faz toda a diferença você estar envolto numa boa universidade, com bons professores. Acho que é uma oportunidade ali que é uma situação, né, um ambiente que te força a isso, querendo ou não, né, você se aprofundar. Então, enfim, acho que é isso. Agora, a Rafaela também queria saber sobre a área acadêmica. Se tem liberdade, né, para desenvolver pesquisas individuais. Uhum. Eu acho que a área acadêmica tem mais liberdade ainda do que na indústria, assim, para ser sincera, na área acadêmica o céu é o limite, assim, você tem a oportunidade de pesquisar sobre temas que realmente você considera relevantes, às vezes temas super específicos, você conciliar coisas assim, áreas diferentes e tal. Então, assim, eu acho que na área acadêmica, talvez a professora Cissa depois possa até dar a palhinha dela, ela que está aí como professora, ela vai ter mais visão do que eu, mas eu, como mestranda e agora doutoranda, eu vejo muito essa liberdade. Mas, gente, não dá para falar também que assim a nossa pesquisa não possa ter, tudo bem, a nossa pesquisa não tem impacto, né? A gente tem que pensar no impacto das nossas pesquisas, porque é através dela que vem os investimentos. Então, assim, às vezes você tem uma área super interessante, só que você fala, nossa, eu não vejo como que isso pode impactar as pessoas no dia a dia. Talvez você tenha dificuldade para conseguir verba e investimento para essa pesquisa. Então, assim, é uma liberdade, mas a gente também tem que ter consciência e intenção nessa liberdade, né? Garantir que a gente está fazendo ciência para as pessoas e para atingir algum bem, de certa forma, né? Então, acho que eu responderia isso, assim. Não sei se era exatamente isso que estava perguntando, se eu tiver esquecido de algo, pode mandar no chat, mas é a visão que eu tenho, assim. Sim. Ô, Bruna, a gente ainda tem algumas perguntas. Se você quiser tomar uma água, né? Já tem mais de uma hora, quase uma Tranquilo, hora de tô com palestra. água aqui.
Perfeito. Dando continuidade, então, a Luísa quer saber mais, a Luísa Campbell quer saber um pouquinho mais sobre o seu dia a dia mesmo no seu trabalho. Tipo, o que você faz na sua rotina? Legal. Bom, eu acho que vou falar tanto da área acadêmica como doutoranda, quanto do meu trabalho na Amazon, mas começando pelo meu trabalho na Amazon, né? Então, assim, vai muito daquele fluxo de projeto que eu compartilhei, e daí, dependendo da fase do projeto em que eu tô, eu vou estar focada em uma coisa ou outra. Então, assim, tem momentos do meu trabalho que eu não estou escrevendo, programando nada. Eu estou literalmente fazendo 1000 reuniões com diferentes times para entender ali qual que é o problema, para entender qual que é a oportunidade. Estou me aprofundando, eu posso dar um exemplo, né? Recentemente eu estava num projeto, por isso que eu dei aquele exemplo antes, mas eu estava num projeto de supply chain, de cadeia de suprimentos, né? Que fica dentro de logística. E, gente, eu não tenho nenhum background de logística. Então, assim, quando eu fui entrar nesse projeto, eu passei muito tempo falando com pessoas, lendo coisas sobre logística, supply chain, tentando entender ali um universo que era muito diferente meu. Então, tem uma fase assim da minha rotina que eu estou muito focado nisso. Depois disso, né, depois que passa essa fase, eu entro numa fase de experimentos. Então, ali eu rodo diferentes modelos, leio muitos papers, faço revisão ali da literatura para ver o que faz sentido. Então, muito uma fase de experimentação. Essa é a fase mais legal para mim, mas também a mais frustrante. Às vezes você está rodando seu modelo ali por dias e você está super achando que vai dar certo, e daí depois no final você vê que você tinha feito alguma coisa errada, ou que os dados não estão tão legais assim, que você tem que voltar atrás. Então, mas tem muito essa fase de experimentação que você fica iterando muito, né? E depois que experimenta, que chega em alguma solução ali viável, vai para a parte de colocar aquilo em produção. Eu não sou engenheira de machine learning e tal, mas eu também trabalho ali perto disso. Então, como colocar aquilo e fazer uma coisa que está no meu computador e para a nuvem e funcionar para milhões de pessoas. Assim. Então, tem uma parte que daí é muito engenharia de software e é muito trabalho de programação mesmo, né? E depois uma parte que eu acho super gostosa, na Amazon isso é muito incentivado, sempre que a gente entrega alguma coisa, a gente é incentivado a escrever paper. Então, sim, gente, mesmo vocês não estiverem na área acadêmica, dependendo da área que vocês estão, do time que vocês estão, vocês podem continuar publicando paper, participando de conferências. Meu trabalho incentiva muito isso. Então, mais ou menos essa rotina, então, dependendo do momento que eu estou no projeto, eu estou mais fazendo uma coisa ou outra, né? E no doutorado, daí no mestrado, a rotina já é um pouco mais solitária, né? Eu e meus orientadores ali, mas envolve muita leitura de paper, então o tempo todo estou pesquisando ali se tem alguma coisa que foi publicada nova, que é relevante, muita escrita, muita experimentação, né? Então, eu diria que é principalmente isso, assim. Perfeito. Agora, passando para a próxima pergunta, a Giovana quer saber sobre estágio. Quais empresas, né, você indicaria, lugares, cidades até? Uhum. Olha, eu acho que eu não consigo chegar com uma lista de empresa A, B, C e D, né? Eu acho que uma coisa muito importante é você se identificar com a visão da empresa, né? Então, você saber que, é, por exemplo, quando você vai trabalhar na empresa, você pensar na visão de longo prazo. O que que a empresa quer fazer com aquilo? O que ela tem de visão para a área de dados? Eu vejo a oportunidade de continuar crescendo. Então, acho que, assim, é muito importante você se perguntar isso. Durante o estágio, como que você descobre isso? Pesquisando, falando, fazendo networking com outras pessoas que trabalharam na empresa. Então, você procura ali, nossa, estou interessada nesse estágio, deixa eu chamar no LinkedIn, ver pessoas que trabalham nessa empresa, tentar entender um pouco a experiência dela, a parte de missão e valores da empresa, acho que isso é muito importante. Tem um boom muito grande aí de inteligência artificial, principalmente com IA generativa, agora todo mundo quer usar IA generativa, só que, gente, não é usar por usar, você não usa inteligência artificial para dizer que você está usando. Aquilo tem que ter um propósito, aquilo tem que ter um sentido. Então, por isso que é muito importante você ter noção de que a empresa e o que você quer fazer estágio tal tá levando para um caminho duradouro, assim.
que não vai ser um boom e depois eles vão só largar a mão, assim. Então, acho que é principalmente isso, assim. E, lógico, eu fui estagiária na Amazon, eu esqueci de mencionar isso, mas eu acho incrível, tem a vaga de estágio aberta, no momento, tem como se aplicar lá na área, e assim, é uma empresa que me proporcionou tanto começar como estagiária, ser efetivada, fazer transição de carreira, então sempre me deram muitas possibilidades, assim, então eu recomendo bastante também. Muito legal. A Yara também quer saber agora um pouquinho mais técnico, né? Se além de Python e SQL, quais outras ferramentas são comuns no dia a dia de quem trabalha com dados? Uhum, legal. Acho que Python e SQL são as linguagens, né? Além delas, você tem as plataformas em si. Então, precisa ter bastante conhecimento de algum provedor da nuvem. No caso da Amazon é a AWS, né? Amazon Web Services. Mas você tem que ter conhecimento em nuvem, ter conhecimento de como colocar as coisas para funcionar na nuvem. Acho que isso é muito importante. Por trabalhar muito com nuvem e com a AWS, eu acabo, às vezes, usando umas linguagens diferentes, TypeScript, Java, então pode ser que aconteça. Excel também, não dá para fugir. Quem trabalha com dados vai eventualmente, principalmente quando você tiver compartilhar alguma coisa com o negócio e tal, você vai ter que usar Excel e saber usar as fórmulas ali no Excel, navegar entre as ferramentas do Excel e ferramentas de visualização de dados, né? Então, tem algumas gratuitas, tem outras pagas. As mais comuns que eu conheço assim, são o Tableau e o Power BI, que são ferramentas ali que te permitem importar os dados e criar dashboards, criar soluções interativas, assim. Então, acho que são muito importantes. Além disso, né, falando também mais de... Vou entrar bem específico agora, tá? Porque eu entendi que a pergunta era específica também. Mas conhecer de PyTorch, TensorFlow, que são ferramentas ali, bibliotecas para trabalhar com machine learning, IA generativa, não tem como fugir, essas ferramentas de IA generativa agora que estão estourando, de GenAI, né? E Spark para trabalhar com dados de maneira robusta ali. Então, acho que tem essas ferramentas, assim, mencionei algumas que são bem consolidadas também aí no mercado, que você dificilmente vai fugir delas, assim. Perfeito. A Luísa também quer saber, você já respondeu algumas vezes sobre como está o mercado, mas se você acha que tem muita competitividade, tipo, em geral, entre as pessoas, se é um ambiente meio hostil de ser competitivo, assim, em geral. Sim. Eu acho que, no sentido de processo seletivo, é competitivo, porque apesar de ter muitas vagas, as vagas que são mais interessantes, assim, normalmente não se abre tantas vagas assim, então existe muita competição para entrar na empresa, para passar no processo. É aí que eu digo que as experiências extracurriculares que você teve, os projetinhos que você subiu no Git, no Kaggle, você coloca o link ali no seu currículo, são essas coisas que vão te diferenciar, principalmente para estágio, tá, gente? E na empresa em si, depois que você entrou, como que é o ambiente, varia muito da empresa que você tá. Eu não sinto essa competitividade na Amazon, por exemplo, que é por onde eu posso falar, né? Muito pelo contrário, as empresas, as pessoas, desculpa, elas têm que colaborar, né? Um projeto de dados, ele costuma ser muito longo, envolver muitas habilidades, envolver muitos expertises diferentes, então nunca uma pessoa vai fazer ele sozinha, é impossível, assim. Então você tem que colaborar muito, as pessoas querem que você resolva os problemas delas e com os dados, então elas normalmente vão querer colaborar muito com você, assim. Então, dentro da empresa, sim, lógico, varia muito de empresa, de segmento, mas a minha experiência corporativa, assim, foi sempre positiva nesse sentido. Boa, tô vendo uma pergunta da Rafaela aqui, né? Se acha que esse boom do mercado vai resultar em trabalhadores muito qualificados, mas sem oportunidade de emprego, como ocorreu com a engenharia civil. Bom, não consigo prever isso aqui, né? A gente nunca sabe, mas eu acho que não. Eu acho que
Na verdade, a demanda só cresce cada vez mais, com esse crescimento de IA generativa, todas as empresas lidam com dados, então as empresas que não souberem lidar bem com os dados vão ficar para trás, então não tem como fugir disso. E, assim, tem gente para, que nem eu disse, vou ficar repetindo esse ponto, tem gente para assistir um tutorial do YouTube, apertar uns botões e entregar uma coisa lá, sempre vai ter. Mas dados é um pouco mais complexo que isso, porque você precisa entender o negócio, você precisa, e negócio eu digo domínio de negócio, né? Você precisa fazer a análise estatística ali, senão você vai entregar um modelo que em um mês já não vai estar dando resultado nenhum, ou você vai estar usando várias hipóteses erradas, e quando você for ver, aquilo você achava que era A e vai te entregar B. Então, assim, eu acho que é justamente o contrário. Tem esse boom do mercado, mas eu acho que o espaço vai estar sempre para os trabalhadores muito qualificados, assim, né? E a galera que não é qualificada vai automaticamente, assim, ficando para trás, não tem jeito, assim. É o que eu diria, assim. Bom, eu acho que agora a gente já não tem mais perguntas. Eu tenho uma pessoal que eu tinha guardado aqui para o final. Se o que você acha, né, que foi o tópico que mais te destacou dos demais, assim, ao realizar os processos seletivos, sabe? Tipo, você fez o da Amazon, o que você acha que te destacou? Teve muitas coisas, né, no seu portfólio e tudo mais que você citou, mas tem algum ponto que você acha que tenha sido mais forte, assim? Uhum. Boa pergunta, assim, eu acho que uma coisa que é muito importante para quem vai trabalhar com ciência de dados, que era o meu caso, né? É você ser curioso. E eu acho que isso é uma coisa que tanto o meu currículo demonstrava, porque eu participei de várias coisas, eu acho que isso no mínimo demonstra que você é curioso, mas durante a entrevista toda eu tentei sempre mostrar com muito interesse, muita empolgação o que eu tinha feito, é, por que, que eu tinha feito aquilo, o que, que eu aprendi. E eu acho que isso aqui não tanto para quem quer fazer engenharia de dados, tá? Mas mais para quem quer trabalhar com ciência, você ter um perfil de curioso te destaca muito. Vou dar um exemplo mais palpável, né? Eu não chegava e só falava, ai, gente, eu fiz iniciação científica. Mas eu falava, eu fiz esse projeto de iniciação científica, por que, que eu acho isso importante? Eu realmente me aprofundei no projeto. Então, assim, tem gente que faz por fazer, tem muita, mas você demonstrar interesse, curiosidade, se aprofundar, assim, eu acho que te destaca muito. Mesma coisa de disciplina, né? Tem gente que faz a disciplina, tirar nota e passar, tem muita, mas você pegar o projeto da disciplina, colocar no seu GitHub, mostrar o que você fez, organizar o que você fez, eu acho que todas essas coisas se destacam. Então, assim, essa curiosidade é uma coisa que eu levo até hoje, eu acho que isso me destaca. E do ponto de vista mais técnico, né? Eu não sei falar assim especificamente, mas a empresa Júnior me ajudou muito na parte de comunicação e trabalho em equipe. Acho que foi a primeira experiência que eu tive com isso, que me ajudou a destacar. E a iniciação científica me ajudou muito nos conceitos e na parte técnica, eu fui programando muito mais a partir da iniciação científica. Então, assim, esse combo iniciação científica e empresa júnior foram fundamentais, assim, para mim, eu acho que eu diria essas duas coisas. Bom, muito, muito legal. Eu participei de uma empresa júnior também. Eu acho que foi uma das melhores experiências que eu tive na faculdade, igual você comentou mesmo. E assim, é bem interessante saber que o que te levou aí também foi isso, né? Porque incentiva, né, o pessoal a participar de núcleo, de projeto exterior, né? Digamos assim, que não fique focado, né? Só em matéria, porque tem gente que chega, né, com essa percepção de que as disciplinas que vão levar a alcançar o mercado de trabalho e tudo mais, mas é muito bacana essa percepção que você passou aqui para nós. Agora eu tô passando os feedbacks, o pessoal tá gostando muito aqui nos comentários para você ler, ó. Muito obrigada. Obrigada, gente. E é exatamente isso, Isadora, que você comentou. Acho que a gente tem a oportunidade, que nem vocês aí na UFLA, né, de estar numa universidade com tantas pessoas diferentes, grupos de extensão, assim, é um desperdício você passar sem se aprofundar nisso, né? Então,
Experimentem, tentem, nem que seja para descobrir algo que vocês não gostam, que nem eu falei, né? Eu acho que isso é importante também. Então, experimentem e tentem de cada coisa que vocês fizerem tirar um aprendizado, uma história que vocês podem compartilhar depois, assim. E as disciplinas são importantes porque elas trazem o fundamento, mas essas vivências também não têm preço, assim. Então, eu queria deixar esse recado. Eu acho que eu fiz bastante coisa na faculdade, hoje em dia eu sinto falta, eu queria poder ter feito mais, assim, se eu pudesse voltar atrás. Então, é muito gostoso, aproveitem bastante, assim. É a minha dica. Muito legal, gente, ó. O pessoal gostou bastante, Bruna. Obrigada, gente. Fiquem à vontade para me adicionar no LinkedIn, para me mandar mensagem. Vamos se conectar aí. Com certeza. Acho que a Cissa já colocou o seu LinkedIn aqui nos comentários. Se eu não me engano, Cissa, depois você conseguir fixar para a gente, né? Para o pessoal se conectar lá com a Bruna. Com certeza. E obrigada, gente. Obrigada mais uma vez. Obrigada, menina do Girls, assim, muito parabéns. Aí um outro grupo de extensão, né? Então, tenho certeza que vocês estarem participando aí da organização também vai trazer muitos pontos valiosos para vocês. Muito obrigada aí. Obrigada para quem está assistindo. Foi um prazer. E obrigada para a Cissa, sempre para a Cissa. E eu tenho muito carinho pela nossa amizade aí. Então, uma pessoa incrível. Obrigada, gente. Com certeza. Aqui, ó, Bruna, estão até pedindo palestra presencial, hein? Depois tem que tirar um tempinho para cá. Bora, gente. Mas é isso, pessoal. Vou agradecer aqui. Boa noite para todos. Obrigada, Bruna. Obrigada, Cissa, né, por ter proporcionado também esse encontro aqui para a gente. Vou pedir para vocês para seguir a gente aqui no LinkedIn, seguir o núcleo, seguir a Bruna, para que a gente se conecte, né? E de fato faça esse network, para que as meninas, principalmente, se apoiem, né? Ela comentou diversas vezes que é super importante. E é isso, muito obrigada, gente. Boa noite. Eu já rodei também o formulário de presença, então assim que liberar, a gente vai liberar as horas para vocês lá no SIG. E certinho, muito obrigada. Até mais. Obrigada, gente. Tchau, tchau.